Oi, pessoal. Agora, para terminar aqui, então, a parte de improbidade administrativa que a gente estava falando, para falar um pouco das sanções. Acho que esse vídeo vai ser mais curtinho que o último. As sanções estão ali no artigo 12, tá? O artigo 12º da Lei de Improbidade Administrativa fala das penas. E aí ele traz, independentemente das sanções penais, que a gente já tinha referido, né? Não estamos falando de direito penal, independente se a pessoa vai presa ou não. Isso é direito penal, não nos interessa aqui. Independente da sanção penal, civil e administrativa prevista na legislação específica, se tiver uma outra lei específica que traga outra punição civil ou administrativa também, não nos interessa aqui, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. E aí ele tem inciso 1º, 2º, 3º e 4º, trazendo nas hipóteses do artigo 9º, 10º, 11º e o 10º-A, que só tem uma hipótese. Tá? No artigo 9º, eram os atos mais graves, os atos de enriquecimento ilícito. Portanto, são as punições mais graves. Tá? Tem 6 punições. 6 punições para atos de improbidade do artigo 9º. É a perda de bens ou valores ilícitos, o ressarcimento do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos, a multa de até 3 vezes o valor do ilícito e a proibição de contratar por até 10 anos. Tá? Vocês podem fazer uma tabelinha aqui do artigo 12º para comparar as sanções. Tá? Essas são as sanções mais graves. Então, são as sanções para as condutas de enriquecimento ilícito, condutas do artigo 9º. Tá? Perda de bens e valores, ressarcimento do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, a multa de até 3 vezes o valor, a proibição de contratar de até 10 anos. Tá? Se vocês pegarem agora o artigo, o inciso 2º, vai falar das hipóteses do artigo 10º, né? E ali traz o ressarcimento do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos que eram de 8 a 10 anos no inciso 1º passam para 5 a 8 anos no inciso 2º, a multa que era de 3 vezes no inciso 1º passa para 2 vezes no inciso 2º e a proibição de contratar é de no máximo 5 anos. E o inciso 3º, que é para as condutas do artigo 11º, ou seja, para as condutas que violam os princípios, são de ressarcimento do dano, se houver algum dano, né? Muitas vezes não vai haver, mas se houver, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos agora de 3 a 5 anos, a multa de 100 vezes o valor da remuneração do servidor, tá? Do agente, e a proibição de contratar por 3 anos. Como vocês viram, vai diminuindo a suspensão dos direitos políticos. No inciso 1º é de 8 a 10, no 2º é de 5 a 8 e no 3º é de 3 a 5. A multa é de 3 vezes o valor do ilícito, de 2 vezes o valor do ilícito no artigo 10º, inciso 2º aqui do 12º, e de 100 vezes a remuneração. Tá? No inciso 1º e 2º é do valor do ilícito, 3 vezes e 2 vezes o valor do ilícito. No inciso 3º, a multa é de 100 vezes o valor da remuneração. Se a remuneração da pessoa é 4 mil reais, ela pode ter uma multa de até 100 vezes 4 mil reais. Tá? Pode ser menor, é claro. E a proibição de contratar é de até 10 anos nos casos do inciso 1º, de até 5 anos nos casos do inciso 2º e de até 3 anos nos casos do inciso 3º. Quais são os detalhes importantes para a gente falar aqui sobre o artigo 12º, então? Primeiro, eu já tinha falado para vocês, mas o juiz não deve aplicar todas as sanções. Tá? Ele deve, como diz o caput, aplicar elas de forma isolada ou cumulativa de acordo com a gravidade do fato. Se houver um fato que cause um enriquecimento pequeno, ou uma violação menor, ou um dano menor, ele deve aplicar menos sanções. Se houver um ato que cause maior dano, ele pode aplicar todas, até mesmo de forma cumulativa, nos seus maiores patamares. Tá? Então, ele tem que observar aqui a proporcionalidade na hora de aplicar a sanção. Por exemplo, a questão do dolo. A gente viu que o artigo 10º admite a punição por atos dolosos ou culposos. Então, ali no inciso 2º, eu posso ter
o dolo ou a culpa como critério para diferenciar uma sanção maior ou menor. E mesmo nas sanções para atos dolosos, é possível avaliar a intensidade do dolo. Uma coisa é um ato de corrupção doloso, que gera enriquecimento ilícito, que foi planejado durante um ano. Uma empresa participou do financiamento da campanha de um político, e o político, depois de eleito, beneficiou aquela empresa numa licitação. Aquilo foi planejado durante anos. Isso é um dolo bem claro e significativo. Agora, o estagiário que imprimiu o trabalho para entregar agiu conscientemente, sabendo que estava usando o bem público para proveito próprio. Ou o funcionário público que pegou o carro da prefeitura, também sabendo. Só que ele não planejou aquilo durante um ano, então. Desculpa. Então o dolo dele talvez não tenha sido tão intenso, e isso também pode ser usado para balizar aí a sanção de forma proporcional. A extensão do dano, o tamanho do valor que foi apropriado, tudo isso pode ser usado. A questão da reincidência, vamos supor que o agente não perdeu o cargo. Quando a gente falava lá do artigo 10º, a gente falou sobre a atuação negligente que gera patrimônio, deterioração do patrimônio. Tá? O agente não agiu corretamente e permitiu que um bem público fosse destruído. Só que ele não perdeu o cargo, ele ressarciu o valor do bem. Só que aí, de novo, o bem se deteriora de novo. Acontece a mesma coisa, ele foi reincidente na conduta. Aí, pode ser que a punição agora seja a perda do cargo além do ressarcimento dos bens. Enquanto na primeira vez havia só o ressarcimento, agora, por causa da reincidência, há o acréscimo da punição da perda do cargo. Tá? Então, enfim, o juiz deve analisar o caso concreto para, de forma proporcional, observando, por exemplo, o dolo, a culpa, a intensidade do dolo, a extensão do dano, a reincidência e demais fatores de cada processo para decidir se aplica a sanção de forma isolada ou cumulativamente e em qual grau. Quando a gente viu ali que existe alguma possibilidade de perda de valores, ou de multa, ou de perda do cargo, ou de inelegibilidade, né? De perda dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, na verdade, né? Por períodos, certo? Suspensão dos direitos políticos por 5 a 8 anos. Ele pode suspender por 5 ou pode suspender por 8, dependendo do caso concreto. Tá? É importante assinalar que é apenas suspensão dos direitos políticos. Ninguém pode perder de forma definitiva os direitos políticos, certo? Então, por isso que a lei fala em suspensão. Os direitos políticos não podem ser perdidos definitivamente. A Constituição veda que simplesmente se exclua uma pessoa da vida política, certo? Definitivamente. Seria uma pena perpétua de exclusão da vida política. Isso não é permitido. Ela pode perder os direitos políticos por no máximo 10 anos. É isso que... Então, na verdade, não há perda, assim, a suspensão dos direitos políticos. Uma outra coisa interessante em relação às punições, eu falei que existe proibição de contratar, né? Coloquei ali, pode ser por 10 anos, no caso do inciso 1º, 5 anos no inciso 2º, ou 3 anos no inciso 3º. Só que quem é que contrata? Não é o agente público que vai ter essa punição. O servidor público, o juiz, por exemplo. O juiz vendeu sentença. A punição dele vai ser proibição de contratar com o poder público. Que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma, né? Então, essa punição, proibição de contratar, é quando o sujeito passivo da ação for o particular. Lembram do primeiro vídeo, quando a gente falava sobre a possibilidade do particular ser sujeito ativo do ato, quando ele induz, concorre ou se beneficia do ato de improbidade, quando ele está metido no esquema de improbidade administrativa, quando ele participa do esquema de corrupção? Esse particular é que pode ter proibição de contratar. Então, se a empresa participa de um esquema de corrupção, de fraude à licitação, ela pode ter uma punição de 10 anos sem contratar com o poder público. Não vai poder participar de licitação nenhuma por 10 anos. Porque a empresa que pode sofrer esse tipo de punição, que esse tipo de punição faz sentido. Para um agente público não faz sentido ele ter proibição de contratar. Isso aqui faz sentido apenas para a empresa. Tranquilo? Então, esses são os principais pontos em relação às sanções. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para botar aqui para vocês. Deixa
Uma coisa aqui sobre a prescrição. Artigo 23, tá? As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato ou cargo em comissão ou de função de confiança. Tá? Então, se for um político eleito, o prazo prescricional, né, o exercício do mandato, é um dos prazos ali, 5 anos após o exercício do mandato, começa a correr após o exercício do mandato. Se for o prefeito comete um ato de improbidade, tá? Ele faz uma fraude na licitação, ou ele desvia um dinheiro público, e ele se reelege. Só depois que terminar o mandato dele é que começa a correr o prazo de 5 anos. Tá? Então, se ele comete o ato em 2020, ele se reelege em 2022, termina em 2026 o mandato. A partir de 2027 começa o prazo de 5 anos da prescrição da sanção da lei de improbidade. Tá? Então é importante isso, principalmente para concursos, que eles gostam de perguntar. Daí tem os outros 2 prazos ali, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Aí vai depender do cargo, supondo que seja brigada militar. Daí tem a lei que estabelece as faltas disciplinares da pessoa que é policial militar. Daí tem que ver qual é o prazo da lei específica, tá? Aí tem que ver a lei específica, não para ver qual é o prazo prescricional. E, inciso 3º, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pela entidade referida no parágrafo único. A gente falou lá no começo que tinham algumas entidades que, mesmo não sendo parte da administração, recebem benefícios fiscais. O prazo prescricional para essas começa com a apresentação de contas dessas entidades. O prazo final para apresentar as contas, porque se elas ainda não estavam obrigadas a apresentar as contas, e aí elas apresentam as contas depois, daí elas não seriam punidas, certo? Elas escapariam da punição. Então o prazo só começa a contar quando terminar o prazo delas prestarem contas. No momento que terminou o prazo delas prestarem contas, aí sim começa o prazo prescricional aqui da lei de improbidade, artigo 23. Tá certo? Acho que isso é o principal sobre lei de improbidade, tá? Pelo menos por hoje a gente fica por aqui. Eu vou postar um material escrito também, para quem quiser ler. É bastante coisa, porque o vídeo aqui não fica tão longo, mas é que eu vou falando, e obviamente é bastante coisa. Então eu sugiro, como eu falei para vocês, que vocês anotem, façam no caderno um esquema com esses principais artigos que eu coloquei para vocês, anotem os conceitos que eu trouxe aqui, e aí depois eu vou postar um material escrito para quem quiser ler também sobre o assunto. Tá? E se alguém ainda ficou com dúvidas, vocês sabem que é só me mandar aí pela plataforma ou pelo WhatsApp, tá? Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá bem? É isso. Beijo.